E aí, pessoal? Hoje nessa aula nós vamos aprender sobre o pretérito imperfeito. Esse é um tempo muito tranquilo da gente estudar, certo? Ele não tem muitas dificuldades, não. Até parece muito com o pretérito perfeito realmente do português, certo? Esse é o pretérito perfeito do indicativo, certo? Do modo indicativo. A palavra pretérito ela já nos dá a ideia de que a gente está trabalhando com o passado. Então, a ação expressa pelo pretérito imperfeito, ela é uma ação ocorrida no passado. Ela não tem mais relação com o meu presente, certo? Ela aconteceu num período já acabado. Outra característica do pretérito imperfeito é que o pretérito imperfeito, ele teve um período de duração. Como assim? Uma característica forte desse tempo é que você consegue identificar, na hora que é utilizado o pretérito imperfeito, você consegue identificar que aquela ação ela ocorreu em um determinado período, certo? A gente não se preocupa muito assim com o início, com o final, a gente sabe que ele aconteceu em um determinado período, sabe? Então, isso é uma característica bem marcante. Na maioria das vezes que a gente utilizar o pretérito imperfeito, nós vamos perceber que teve uma duração, ele durou durante um certo tempo. Não foi uma ação que foi feita uma única vez de forma pontual, isolada. Não, é uma ação que foi feita durante um período, durante um tempo, e geralmente essa ação ela é uma ação que era feita com frequência, certo? Então, na maioria das vezes, a gente vai perceber que o pretérito perfeito ele é utilizado para falar de uma ação que era feita frequentemente, né? Era uma ação que era feita mais de uma vez. Então, durante um período, durante um tempo, a pessoa fazia aquela ação, desempenhava, executava aquela ação, certo? Para ficar mais fácil, eu vou dar alguns exemplos aqui de orações, de frases com o pretérito imperfeito. Eu vivia com mis abuelos. Eu vivia com meus avós. Veja que nessa frase, eu estou dizendo, que eu vivia, ou seja, foi um período, né? Foi um tempo. Naquele período, eu não determinei aqui na frase, mas entende-se que houve um período de tempo em que eu vivia com meus avós, né? Então, eu passei um tempo fazendo isso, vivendo com os meus avós. Então, teve um período de duração. Outra frase. Eu jugava com mis primos. Então, eu brincava, ou eu jogava, depende aí do contexto, mas eu brincava com meus primos. Se você observar, eu fazia isso frequentemente. Veja que não foi uma coisa que eu fiz uma única vez, certo? Eu não estou dizendo, eu joguei com meus primos. Não, eu joguei teria sido uma situação. Mas quando eu falo eu jogava, eu jogava, eu brincava, eu estou dizendo que era algo que eu fazia frequentemente. Fiz mais de uma vez durante um período. Uma outra frase, ella comia de madrugada com frequência. Então, ela comia de madrugada com frequência. A gente percebe aí que quando ele fala ela comia de madrugada com frequência, só o fato de ter já o comia já dá uma ideia de que ela fez isso mais de uma vez, certo? Então, esse tempo verbal aí, o pretérito imperfeito, ele serve para isso, tá? Vamos ver como é que é formado. Eu coloquei aqui essa tabela para a gente observar. Quando o verbo ele é de primeira conjugação, né, quando ele termina em AR, a gente vai ter essas terminações aqui, ok? Quando o verbo ele é de segunda conjugação, aí as terminações são essas aqui embaixo. Ia, ias, ia. E de terceira conjugação? A de terceira conjugação também é ia, ias, ia. Então, a gente vai observar o quê? Que a gente tem uma desinência, uma terminação para o AR e tem uma mesma terminação para o ER e para o IR, né? Que é a segunda e a terceira conjugação. Então, a gente vai perceber que a gente conjuga quase do mesmo jeito o ER e o IR, né? Vamos ver aqui alguns exemplos que eu coloquei numa tabela. Por exemplo, eu tenho o verbo nadar, comer e abrir. Nadar, que termina em AR, é de primeira conjugação. Então, o verbo nadar eu conjugo da seguinte maneira. Yo nadaba, tú nadabas, él nadaba, nosotros nadábamos, vosotros nadabais, ellos nadaban. Como é que eu cheguei a esse nad aqui, destacado em verde claro? É simples para você descobrir. Você pega o verbo, por exemplo, o verbo nadar, e você tira o AR, ER e o IR do verbo. O que sobra é
o radical. Então, você vai pegar esse radical aqui e acrescentar as terminações do AR, porque nadar termina em AR, né? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o verbo comer. Então, eu tenho o verbo comer. Quando eu tiro o ER, o que sobra aqui é com. Então, você vai pegar esse com e você vai adicionar o quê? Vai adicionar a terminação do ER, porque comer termina em ER. Então, vai ficar o com mais o quê? Ó, ia, ias, ia. Então, vai ficar comia, comias, que é o que a gente encontra aqui, né? A gente encontra eu comia, tu comias, ele comia, nosotros comíamos, vosotros comíais e ellos comían. E o verbo abrir termina em IR, então quando eu pego o abrir, que eu tiro o IR, a gente fica com ABR, que é o radical. Então eu pego esse ABR e adiciono o que a ele? As terminações do IR. Por quê? Porque abrir termina em IR. Então, você vai adicionar essas terminações. Então, vai ficar yo abria, tu abrias, ele abria, que é o que a gente vai encontrar aqui. Então, yo abria, tu abrias, él abria, nosotros abríamos, vosotros abríais e ellos abrían. O pretérito imperfeito, ele tem uma coisa legal que a gente não tem muitos verbos irregulares, certo? Vou mostrar aqui verbos irregulares. Os verbos irregulares no pretérito imperfeito, ser, ver e ir. Os verbos ser, ver e ir. Então, você vai observar que ele se conjuga de uma maneira particular. Então, realmente aqui você não vai, por exemplo, tirar o ER, o que sobrou foi o S só, né? Mas na hora de conjugar, você vai perceber que aqui nem o S aparece. Fica yo era, tu eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais e ellos eran. Isso em português é o quê? Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eras, eles eram. Então, você vai perceber que também em português o pretérito, o verbo ser no pretérito perfeito, ele é irregular. Outro verbo irregular no pretérito imperfeito é o verbo ver. O verbo ver é o verbo ver. Então, yo veía, tu veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais e ellos veían. E o outro verbo irregular é o verbo ir, que é o verbo ir. Então, em português fica eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos. Em espanhol vai ficar yo iba, tu ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais e ellos iban. Bem, é isso. É muito simples o pretérito imperfeito. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Valeu aí, galera!